Vamos agora falar de luvas de proteção. As luvas de proteção, ela tem como principal objetivo, principal função, proteger as suas mãos. E essa é uma das partes mais importantes do seu corpo. Você não percebe, mas já notou que é muito difícil fazer alguma coisa sem utilizar as mãos? A sua mão, ela tem uma função fundamental. Até mesmo quando falamos, nós gesticulamos. Conviver sem a utilização das mãos é muito difícil. Mas muitas vezes o trabalhador ele esquece da proteção devida, adequada às suas mãos. E durante muito tempo se trabalhou sem utilização das luvas. Isso ao longo do tempo vem melhorando. O trabalhador ele está passando a utilizar a luva de proteção. E qual é o objetivo da luva de proteção? As luvas elas servem para proteger as mãos de cortes, arranhões, perfurações, dermatites e demais complicações que alguns produtos químicos podem causar. Note que além do acidente propriamente dito, como a gente pode falar, cortes, arranhões, perfurações, a luva também protege de doenças. E essas doenças da pele são chamadas de dermatites. As luvas elas protegem de dermatites ou contra dermatites. Tem a função de evitar acidentes e evitar doenças. Por isso você deve utilizar a sua luva da forma adequada. Mas não é qualquer luva que você deve utilizar. Para cada risco específico existe uma luva. Imagine, por exemplo, quem realiza corte de carne. Essa função é chamada de magarefe. O magarefe ele utiliza uma luva muito específica, uma luva de malha de aço para fazer o corte da carne. Se ele não utilizar adequadamente a luva, poderá ter um corte muito profundo, um acidente muito grave. Existem pessoas, trabalhadores, que utilizam estilete no seu dia a dia. A utilização do estilete pode gerar um corte e cortes até mesmo profundos. Hoje existem as chamadas luvas anticortes de diversos fios, ou seja, elas são projetadas para proteger contra o corte. Existem outras luvas que são utilizadas para trabalhos abrasivos, como luva de vaqueta e luva de raspa. Existem luvas para o manuseio de produtos químicos. Hoje nós temos luvas de PVC, luvas nitrílicas, luvas de neoprene. Existe uma gama infinita de luvas para o risco que você estiver trabalhando. Seja o risco de contato com produto químico, seja o risco de corte, de arranhões, existem luvas disponíveis no mercado. Mas para isso você deve primeiro identificar qual o risco ao qual você está exposto. E segundo, especificar a luva mais adequada. Lembrando sempre do critério de seleção do equipamento de proteção individual, como vimos minutos atrás. Existem aqueles requisitos para todos os EPIs devem ser observados. Eu gostaria de convidá-lo agora a conhecer alguns tipos de luva. A primeira luva que eu vou mostrar para você é a luva de vaqueta. Como qualquer equipamento de proteção individual, existe no corpo do equipamento o CA, o certificado de aprovação. Você pode olhar que no dorso da luva tem o número do certificado de aprovação. Essa é uma luva de vaqueta para que você trabalhe com material abrasivo. Como seria esse trabalho com material abrasivo? Se você for fazer, por exemplo, carregamento de algum material, se você for manipular alguma peça, fazer um levantamento de uma peça, você deve utilizar este tipo de luva, é a luva de vaqueta. Este é o exemplo. Como é que você calça a luva? A luva ela é calçada de uma forma muito simples, muito fácil. Basta que você coloque a sua mão e os dedos adequadamente. Existem luvas com canos diversos. Eu quero dizer o seguinte, existem luvas que são luvas de cano curto, como é o exemplo desta luva que eu estou utilizando. Existem luvas de cano médio e existem luvas de cano longo. As luvas elas devem se adaptar adequadamente
para que você utilize da melhor forma possível e você tenha uma aderência adequada. Cada tipo de risco existe uma luva específica e esse aqui é um exemplo de uma luva de vaqueta, é uma luva em couro. Infelizmente, alguns EPIs, apesar de ter um certificado de aprovação, não tem uma qualidade adequada, o acabamento não é o melhor. Por isso, o empregador deverá ficar atento em selecionar o EPI com uma qualidade boa para que também não haja muita troca. Muitas vezes há um engano em selecionar um EPI mais barato, porém o número de trocas é maior. Ou seja, nesse caso, o barato sai caro. Por isso, na seleção, atente para a qualidade. No caso das luvas, para o acabamento, para a costura das luvas, para o material utilizado, a fim de fato proteger e não ter um excesso de trocas da luva. Este foi um exemplo de uma luva que é a luva de vaqueta. Talvez essa seja a luva mais utilizada no dia a dia. Para produtos químicos existe uma infinidade de luvas, mas eu vou mostrar uma que é mais comum e mais utilizada. Chamamos de luva de PVC. A sigla PVC significa policloreto de vinila e a luva de PVC ela é aplicada bastante para uso com produtos químicos em geral, uma gama, uma série enorme de produtos. Você pode estar se perguntando, como saber se essa luva é apropriada para um determinado produto químico? Deverá consultar o fabricante e identificar qual o tipo de luva, ou melhor, que tipo de proteção essa luva fornecida ela poderá dar para um determinado agente químico que você irá trabalhar. Note que essa luva é uma luva de cano médio, é uma luva que protege muito mais do que a sua mão, ela vai até o cotovelo. E aqui, como é que você utiliza? Utiliza da mesma forma, muito fácil, como eu estou demonstrando aqui para você. Como todos os EPIs, aqui consta o CA, o certificado de aprovação. Você poderá verificar aí na tela o CA desta luva. Para utilizar a outra luva, basta fazer o mesmo movimento e você estará protegido para manusear, para manipular um determinado produto químico. Obviamente há uma redução de toda a mobilidade, mas não é possível você manter 100% da mobilidade. Basta também uma fase de familiarização de costume. Muitos argumentam, eu vou fazer só uma atividade rápida e não vou utilizar o EPI. E este é o grande problema. Quando você opta por fazer um trabalho rápido e deixa de utilizar o EPI, nesse pequeno espaço de tempo você poderá se acidentar. E a luva que não previne o acidente, mas que previne as consequências do acidente, deixando de utilizar, você poderá ter uma queimadura química, por exemplo, você poderá ter um corte, uma dermatite, uma perfuração por não estar utilizando a luva adequada. Neste item, neste tópico luva, o que eu gostaria de esclarecer e deixar claro para você: saiba qual agente de risco ao qual você está exposto. Se é uma situação de abrasivo, se é uma situação de trabalhar com um produto químico ou qualquer outra situação, e selecione a luva adequada e disponível no mercado. É importante dizer aqui, para cada tipo de atividade existe uma luva apropriada e a mesma deve ser escolhida com muita atenção pelo empregado no momento em que ele está fazendo análise de risco. Um ponto importante é que para toda atividade deve ser feita uma análise de risco. Risco nada mais é do que exposição ao perigo, a exposição a uma fonte ou uma situação com potencial de causar dano. Se existe uma fonte ou situação com potencial de causar dano, você deve criar barreiras, você deverá criar proteção. E uma dessas proteções é o equipamento de proteção individual. Não deverá ser o único, não deverá ser o principal, mas ele é muito importante, ele é fundamental na prevenção
de acidentes ou na prevenção das consequências de um dano se o acidente já estiver ocorrido. Vamos agora falar de creme de proteção, esse será o nosso próximo tópico. Vamos falar agora de creme de proteção. Verificamos que as luvas, ela de fato protege a sua pele contra a situação de abrasivos, contra corte, perfuração, substâncias químicas, mas de alguma forma ela reduz a mobilidade. E às vezes é necessário que você trabalhe com peças pequenas, faça um manuseio mais fino, um trabalho de instrumentação ou uma mecânica fina. Isso exige que você tenha mobilidade. Então foi desenvolvido os cremes de proteção. E para que serve esse creme de proteção? O creme de proteção é quando a gente precisa de mobilidade dos dedos e não podemos usar as luvas disponíveis. Deve-se utilizar o creme de proteção. Quando estamos expostos a uma situação onde podemos ser contaminados por algum agente agressivo para a pele. Situações como exposição a cal, cimento, óleo, graxa, fuligem de lã de vidro, terra, poeira e outros contaminantes. Hoje você tem a opção de utilizar um creme de proteção. Um creme de proteção, ele não é qualquer um, ele deve ser um EPI, um equipamento de proteção individual. E lembre-se, para ser um EPI precisa ter o certificado de aprovação, deverá ser testado adequadamente e deverá ser aprovado para aquele tipo de risco específico. Não são em todas as situações que nós utilizaremos cremes de proteção. Os riscos precisam ser analisados. A característica do produto deve ser analisada. Às vezes ainda existe um preconceito do trabalhador em utilizar creme de proteção, achando que de fato não irá protegê-lo ou achando que é uma situação não muito adequada devido ao próprio preconceito da utilização de cremes ainda encontrado no ambiente de trabalho. Mas perca esse preconceito. O creme de proteção, ele de fato foi projetado para lhe proteger, e você chegando em casa com sua mão adequada, sem dermatite, sem nenhum tipo de doença ou nenhum tipo de corte, ou uma mão mais áspera, fará com que você tenha mais qualidade de vida e uma vida muito mais feliz. Vamos ao próximo ponto, falando de equipamento de proteção individual. Falaremos agora de outros tipos de EPI, como por exemplo, proteção para o corpo inteiro. Hoje, a indústria do equipamento de proteção individual já projetou EPIs para todas as partes do corpo. E nós temos aí macacões com capuz, cinto de segurança paraquedista, cinto de segurança para eletricista, colete reflexivo. Note quantos tipos de EPI existem para as diversas situações de risco. Eu quero inicialmente falar um pouco sobre proteção do corpo inteiro, os chamados macacões. Existem hoje macacões para uma infinidade de produtos. Por exemplo, existe uma atividade de carregamento e descarregamento de carretas de produtos químicos que exigem uma proteção adequada, como por exemplo a utilização de um macacão de PVC. Existe uma empresa que é referência em produtos de segurança, que é chamada DuPont. A DuPont projetou produtos como Taiken, Tyvek, que são macacões projetados para para proteger contra uma gama de riscos muito grande. Apesar de essa ser uma marca registrada, os concorrentes também desenvolveram produtos com qualidade semelhante e disponível no mercado. Para cada caso, você deverá analisar o tipo de macacão. Regra geral, você tem um macacão de PVC com uma aplicação muito grande para diversos produtos químicos, e você tem também esses outros produtos que eu falei, Taiken, Tyvek, que estão também disponíveis no mercado para o consumo, para a utilização. É bom lembrar que quando se fala de macacão, nós temos o macacão nível A, nível B e nível C. Ou seja, macacões que podem proteger você de um determinado risco sem estar encapsulado. O que eu quero dizer é que o macacão de nível A é aquele que você utiliza com adução de ar, com ar respirável para uma emergência química, por exemplo. É muito visto, a gente consegue ver
em reportagens em situações de epidemias de doenças graves, você verifica macacões encapsulados com a utilização de armandado. E nós temos aí uma série de outros tipos de macacões disponíveis para o risco ao qual você poderá estar exposto. Por isso é importante selecionar o macacão adequado. Um outro tipo de EPI específico, lembrando que EPI específico é aquele para um determinado risco, para uma determinada atividade, para uma determinada exposição, no caso exposição a um agente químico, ou no caso adentrar um espaço confinado, existe um EPI específico. Para o trabalho em altura, um EPI fundamental e específico é o cinto de segurança. Hoje existe um cinto de segurança, o mais utilizado é o tipo paraquedista e com talabarte duplo. Um cinto de segurança, basicamente, ele tem duas partes. Uma parte é o cinto propriamente dito e outra parte é a que faz a ancoragem, que é o talabarte. Aqui eu posso mostrar a você o cinto de segurança. Aqui você poderá verificar o cinto de segurança. Se você for trabalhar em altura, você precisa fazer um treinamento prático. Você precisa utilizar o cinto para que você se acostume, para que você se faça os ajustes. Por isso, no nosso treinamento agora, se você for utilizar o cinto de segurança, a gente pede que você dê um stop, pare e faça a prática do uso do cinto de segurança. Ele é muito fácil, se devidamente ajustado. Você tem a parte das pernas e você tem a parte que você faz a devida ancoragem. Além do cinto, que é esta parte aqui, você tem o talabarte. O talabarte, o melhor utilizado, é o talabarte duplo. Por que duplo? Porque se romper um dos talabartes, você tem uma redundância de segurança. E aqui você tem o talabarte. Então, você faz a ancoragem no cinto de segurança. Esta parte é chamada de mosquetão. Esse mosquetão, ele é preso nessa parte e você faz a ancoragem em um ponto acima do seu ombro e faz a ancoragem em um ponto seguro. Lembrando que não deve ser uma estrutura que não suporte o seu peso. Deverá ser uma estrutura que seja adequada. E o cinto deverá estar acima da linha do seu ombro. E em caso de uma queda, você não tenha um choque brusco que possa causar um impacto na sua coluna e esteja feito de forma adequada para uma situação de queda. Pontos importantes: você deverá treinar o uso do cinto de segurança e quando você for andar sobre uma estrutura alta, você está andando, você não deverá tirar ao mesmo tempo os dois talabartes. Primeiro você solta um, depois você solta outro. Na medida em que você se locomove e está preso em um determinado talabarte, em caso de um mal súbito ou você se desequilibrou, você estará preso. É importante lembrar que o trabalho em altura no Brasil é uma das situações de risco que ainda mais mata. Muitas pessoas morrem ainda por trabalho em altura. Duas situações de risco a gente não pode esquecer. Tanto o trabalho em altura como o trabalho em espaços confinados, espaço confinado merece a nossa atenção. Por isso, fique atento no uso de cinto de segurança. Nesse caso, o cinto de segurança, é fundamental que você conheça o equipamento de proteção individual que está sendo fornecido a você, como utilizar. Aqui nós estamos falando das regras gerais, dos cuidados. Lembrando que todo equipamento ele deve ser inspecionado antes do uso, principalmente um tipo de equipamento desse. Imagine que na hora que você precisar utilizar, ele não lhe dê a proteção adequada, vindo a romper e você poderá ter um dano. É importante lembrar e verificar as garantias que o fabricante dá a esse tipo de equipamento. Além da validade do CA, do certificado de aprovação do cinto de segurança, o fabricante ele dá garantias específicas, ele fornece condições específicas de uso que devem ser verificados.
Além disso, é preciso verificar qual o peso que suporta, qual a carga que o cinto de segurança suporta e deverá ser utilizado. Porque se você coloca um peso maior, uma pessoa que tem um peso maior do que o cinto possa suportar, isso poderá gerar um problema, não poderá suportar e gerar um acidente grave. Lembrando sempre que os cuidados em trabalho em altura devem ser redobrados. Existe uma norma regulamentadora que trata especificamente de trabalho em altura, se trata da norma regulamentadora número 35, do Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos lá falar agora do próximo equipamento de proteção individual. Vimos o cinto de segurança e um outro EPI muito comum e bastante utilizado são os coletes refletivos. Esses coletes eles são utilizados em operações como SIG-PARE, em locais onde é preciso verificar o trabalhador, existe trânsito de veículos, existe risco de atropelamento, deverá ser utilizado os coletes refletivos para que a distância possa se visualizar. Uma atividade muito comum também de utilização de coletes refletivos são os garis utilizam. Uma pergunta muito comum é se o fardamento ele é EPI. Regra geral, o fardamento ele não é EPI, apesar de ele ter uma função de proteção. Porque para ser EPI é necessário que se tenha um certificado de aprovação. E, de forma geral, com exceção de roupas em Nomex para atividade em campos de petróleo, para atividade petrolífera, as roupas, o fardamento fornecido, ele não tem essa característica. Então, com exceção das roupas para eletricista, exigido pela norma regulamentadora número 10, e roupa de proteção para a indústria petroquímica e petrolífera em Nomex, e que são EPIs, que existe certificado de aprovação, o fardamento ele não é EPI. Mas a sua utilização em diversas atividades tem uma função importante e fundamental. Um dado importante é que se a empresa fornecer o fardamento, deve-se analisar a possibilidade, a depender da atividade que ela exerça, de fornecer também a lavagem. Por exemplo, se existe um trabalho na indústria química, a lavagem é indicada pela uma lavanderia especializada, porque um trabalhador levar uma roupa contaminada poderá ter um acidente doméstico resultante de uma atividade do trabalho. Isso deve ser analisado e verificado. Não esqueça isso. Uma parte importante agora é a proteção do tronco. Esta parte do corpo também precisa ser protegida. Atividades como corte, solda, esmerilhamento, um EPI muito comum são os aventais, avental de raspa para esse tipo de serviço de corte, solda e esmerilhamento. Trabalhadores como soldador, como esmerilhador, caldeireiro, são profissionais que utilizam esse tipo de EPI e deverá ser utilizado sempre que necessário, sempre que o risco exigir. Note que existem algumas atividades, algumas funções que o seu exercício só pode ser feito com um conjunto de EPIs. Um deles é o soldador. O soldador é um trabalhador que, ao realizar sua atividade, tem um risco iminente ali e ele precisa estar completamente protegido. Existem também jaquetas de proteção que são fornecidas para determinadas atividades. Eu gostaria de relembrar para você que nós temos riscos diversos e existem EPIs que são categorizados da seguinte forma. Os EPIs eles se dividem em EPIs básico, específico e especial. O EPI básico é aquele de uso obrigatório para acesso a uma determinada área. O EPI específico é aquele específico para uma determinada atividade ou função. E o EPI especial é aquele utilizado para condições especiais, como trabalho em espaço confinado ou trabalho com risco iminente de um fogo, por exemplo, ou trabalho em altas temperaturas, onde se exige a utilização da chamada roupa aluminizada, por exemplo, ou roupa de proteção contra fogo. Esses são os cuidados que se deve ter e que se deve observar. Eu gostaria agora
nesse curso de EPI, destacar um agente de risco específico, que é o agente de risco ruído. Por que selecionamos ele? Porque na maioria das atividades esse agente de risco está presente e deve-se ter o cuidado em proteger a audição do trabalhador exposto ao ruído. Seja no refeitório, onde você tem liquidificador industrial, onde você tem uma série de atividades paralelas com ruído muitas vezes alto, seja numa indústria de alta complexidade, numa indústria metalúrgica, numa indústria siderúrgica, química, petroquímica, seja na construção civil, esse agente de risco ele está presente, por isso o cuidado deverá ser redobrado para ele. O ruído é toda e qualquer sensação sonora indesejada. Toda situação de som indesejado, isso é ruído. Quando não é música para os seus ouvidos, isso é ruído. A maioria das pessoas pensa que o ruído só interfere na audição, mas isso não é real, existem outras interferências. O ruído é um agente de risco que pode provocar diversas sensações indesejáveis, que pode gerar uma série de outros fatores além da perda auditiva. Vamos verificar quais são eles? O ruído, ele pode provocar sustos, contrações musculares, estreitamento dos vasos, aumento da pressão sanguínea, alterações sexuais e zumbido. Note que o ruído, ele pode provocar uma série de danos à sua saúde. Ele interfere no sistema nervoso do trabalhador, da pessoa exposta ao ruído, além de causar a perda auditiva induzida por ruído. Quando a pessoa perde a audição devido à exposição ao ruído, existe uma frequência específica e é possível identificar. E a perda induzida por ruído, a doença ocupacional identificada pela perda induzida por ruído, chama PAI, perda auditiva induzida por ruído. Infelizmente, é muito comum verificar jovens em veículos totalmente fechados, com um som extremamente alto, mas não sabendo que esse agente de risco poderá gerar um impacto muito grave em sua saúde e que ao longo do tempo ele se tornará irreversível nos dias atuais. Os efeitos do ruído no trabalho, ele dificulta a comunicação. E se dificulta a comunicação, aumenta o potencial de gerar um dano, de gerar um acidente. A falta de comunicação no ambiente de trabalho poderá gerar um acidente de trabalho. Baixa concentração, porque com ruído excessivo é muito difícil se concentrar. Quando você está em um local silencioso, a concentração é muito maior. Por isso que você não deve, por exemplo, estudar em um local ruidoso ou fazer uma atividade que exija concentração em um local ruidoso. Imagine um desenhista que precisa de concentração para fazer um determinado projeto, um arquiteto ou um engenheiro projetista. Ele terá sérias dificuldades se trabalhar em uma área ruidosa. Além disso, o ruído ele causa desconforto, ele causa nervosismo, baixo rendimento e acidentes. Por isso, esse agente de risco deve-se tomar bastante cuidado com eles. Continuando ainda sobre o ruído, nós temos aqui que o ruído ele pode gerar uma perda temporária. Se você já pulou no Carnaval da Bahia, você já deve ter tido essa sensação de perda temporária. Quando se aproxima muito do trio elétrico e os níveis de pressão sonora estão muito altos, existe esse fenômeno da perda temporária. A pessoa sai do circuito e ainda não volta a ouvir bem o som comum. Então tem essa perda temporária. Além disso, você verifica a perda temporária em explosões. Muitas vezes há uma perda repentina e depois ela retorna a depender do trauma que foi causado, do trauma acústico. Nós temos aí um trauma acústico que é gerado e a perda permanente que é irreversível. A perda permanente ela pode ocorrer por dois fatos. Um fator da idade, é normal que com o passar dos anos se diminua a audição, a capacidade auditiva ou devido a uma exposição ao ruído.